Obrigada, Compas. É uma honra para a gente do MMC estar aqui na escola que homenageia o Egídio, né? Que é alguém que colocou toda a sua energia, não só pela luta da reforma agrária no Brasil, mas no mundo inteiro, e tem um papel fundamental na construção da CLOC, que é de quem eu vou falar bastante hoje, né? Quem eu vou mais trazer nas nossas reflexões. Então, agradecer a escola, agradecer a Dionara e dizer do prazer de estar aqui, em especial estar aqui com Djacira, né, que é a minha dirigente de sempre. Então, a gente espera conseguir trocar muita ideia e aprender muito aqui entre nós. Então, como a companheira Dionara me apresentou, eu sou Michela Calaça, eu sou do Rio Grande do Norte, da Direção Nacional do Movimento de Mulheres Camponesas, que é um movimento auto-organizado dentro da Via Campesina, né? Então, é um movimento composto só por mulheres, né? A gente surge como um movimento estadual, então, vários movimentos estaduais no começo dos anos 80, né, onde as mulheres vão fazer várias lutas que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas a gente se nacionaliza enquanto um movimento nacional em 2004, e hoje a gente está em todas as regiões do país, em 18 estados, e a gente tem feito um debate desde 2015 sobre a importância do feminismo camponês popular para a gente, em dois sentidos. E aí eu vou fazer um pouco essa conversa hoje, trazendo esses dois, o debate do feminismo camponês popular por dois pontos. O surgimento do termo e o surgimento do feminismo camponês popular em si. O surgimento do feminismo camponês popular em si, o que é que eu estou querendo debater com isso? A gente tem travado um debate dentro do feminismo, que é muito importante, para dizer assim, veja, a luta das mulheres indígenas contra o colonizador, a luta das mulheres quilombolas, né, para sair da escravidão, são lutas feministas. A nossa luta por reforma agrária integral e popular é uma luta feminista. Né? Quando a gente defende as sementes crioulas, a gente está fazendo uma luta feminista. Então, quando eu vou falar sobre o surgimento, eu vou falar um pouco nessa linha, né, de por que o feminismo camponês popular ele é muito antes do surgimento desse nome. Mas eu também vou percorrer um pouquinho a história da CLOC para a gente situar o surgimento desse nome, porque isso é muito importante para a gente compreender do que é que a gente está falando quando fala em feminismo camponês e popular. Então, eu vou fazer esses dois movimentos, né? Que, óbvio, é muito importante para a gente. Isso não são coisas separadas, né? Isso acontece junto, mas didaticamente fica melhor para a gente tentar explicar se faz essa separação. Então, eu vou começar com o surgimento do termo, né? Quando que essa palavra, quando que isso surge, né, na nossa realidade. Então, é importante demarcar, eu acho que a mística foi muito boa, me ajudou muito a tentar condensar a minha fala, porque a Etelvina vai e marca e diz assim, ó, esse é uma construção internacional nossa da América Latina e Caribe. É isso. O feminismo camponês e popular é um termo que as mulheres indígenas, camponesas, negras da América Latina e Caribe usam para denominar as lutas que fazem a partir das mulheres. São mulheres de várias organizações, não são só mulheres de organizações auto-organizadas, são mulheres de organizações mistas, então mulheres do MST, mulheres do MPA, nós das organizações auto-organizadas, então tem o MMC, a ANAMURE, a CONAMURE, então em todos os países que compõem a CLOC, a gente entende que a construção desse termo é fruto da luta dessas várias mulheres, né? Que é diversa, né? Nós temos uma diversidade. Se no Brasil, né, quando a gente olha para a realidade camponesa, né, que hoje a gente tem
usado muito na ideia de visibilizar o território, visibilizar a diversidade que é o campo brasileiro. A gente tem usado muito o termo campo, floresta e águas, né? Ou usado outros termos para falar sobre esse campesinato que é tão diverso. E aí é importante a gente pensar o feminismo camponês e popular, ele nasce da análise sobre a sua luta dessa diversidade de mulheres que se organizam na CLOC. A CLOC é a nossa via campesina da América Latina, mas eu acho que algumas coisas são importantes destacar que são diferentes. A CLOC, ela nasce... aí tem todo um debate, né? Para mim, ela nasce anterior à via campesina, porque apesar do seu primeiro congresso ser em 94, a gente reivindica que a CLOC é fruto da campanha dos 500 anos de resistência camponesa, indígena e negra da América Latina e Caribe. Então, a gente começa no final dos anos 80, né, em 89, os governos já começavam essa lógica aqui no Brasil, acho que quem é um pouco mais velho, né, os mais novinhos talvez não lembrem, aqui no Brasil a Globo até colocou um relógio para marcar os 500 anos, né? Então, na América Latina isso existia também, em outros países, uma certa movimentação para comemorar que a gente foi expoliado pela Europa, né? Pela Espanha, por Portugal. Então, em resposta a isso, as organizações camponesas lançam essa campanha, que ela tem um processo organizativo muito interessante e as mulheres estão protagonizando essa luta dessa campanha desde o início. Então, por isso que a gente costuma dizer que a CLOC ela nasce antes da Via Campesina, mas ela oficialmente nasce um ano depois, né? Porque a Via Campesina nasce em 93 e a CLOC tem seu primeiro congresso de consolidação em 94, na Colômbia. Não, na Colômbia não, no Peru, desculpe. Na Colômbia foi o encontro... foi o primeiro encontro da campanha, em 89. Então, veja, já no primeiro congresso, e aí eu vou fazer esse passado pelos congressos, porque a gente entende o congresso como uma síntese entre um e outro. Não é o evento em si que é a questão, eu acho que isso é muito importante da gente demarcar, porque entre um evento e outro, você tem várias lutas sendo construídas, você tem vários ataques ao território sendo perpetrados pelo capital, você tem processos de articulação, mas os congressos eles vão sendo sínteses políticas que vão dando para a gente essa possibilidade de olhar a construção do feminismo camponês e popular ao longo da história, né? E nós, como bons marxistas, precisamos olhar a história, né, a partir desse olhar da luta de classes, das contradições que a história se coloca, e eu vou usar os congressos como marco, né, como alguns elementos. Então, o primeiro congresso da CLOC, as mulheres já chegam denunciando o machismo. Então, assim, a reflexão das companheiras, né, mais velhas é que parecia natural alguns tipos de piadas, algumas posições dos companheiros, às vezes tratar as mulheres como se elas estivessem ali por acaso, que eles seriam os dirigentes e as mulheres, né, estariam ali. E as mulheres já no primeiro congresso demarcam que não é isso, elas são dirigentes políticas igual aos homens, seja em organização auto-organizada, seja em organização mista. Então, elas já chegam denunciando o machismo, e uma constatação bem interessante é sobre o debate das organizações auto-organizadas. Então, era muito claro para todo mundo, era muito tranquilo pensar que, óbvio, que o MST era uma organização muito importante para construir a CLOC, que outras organizações de luta pela terra, os sindicatos, né, em alguns países são sindicatos que compõem a Via Campesina, eram muito importantes, mas não eram tão claros se as organizações de mulheres, mesmo as de mulheres camponesas e indígenas,
era importante para a construção da CLOC como um organismo da luta de classes camponesa. E as mulheres já demarcam ali que é muito importante, que elas não estavam para fragmentar a luta, mas para fortalecer a luta de classes a partir da luta e do olhar das mulheres para o território. Então, já nesse primeiro congresso, as mulheres demarcam essa necessidade e os homens também entendem que é muito importante que as organizações de mulheres camponesas, indígenas e mulheres negras fortalecem a luta de classes e que precisavam estar na CLOC, né? Então, nesse congresso, as mulheres criam a Comissão de Mulheres, que, veja, é um processo de auto-organização, mas é um processo de auto-organização que tinha mulheres de todos os movimentos, e não só dos movimentos auto-organizados. Eu estou frisando isso com muita veemência, porque eu acho que isso é muito importante. Eu acho que essa é uma das riquezas do feminismo camponês e popular, é que nenhuma organização pode dizer que ela é só seu, e nenhuma organização pode dizer que não está nessa construção. Porque a CLOC ela é construída por todas as nossas organizações em vários espaços, e é construído sempre no diálogo coletivo. Então, não são quem constrói o feminismo na CLOC não é só as mulheres que estão em movimento auto-organizado. Então, todas as mulheres da CLOC constroem o feminismo camponês e popular. E uma outra diferença que eu acho sempre muito importante de demarcar em relação à CLOC, da Via Campesina em geral, né? A gente, enquanto Via Campesina, a nossa unidade política se dá no debate da soberania alimentar, né? A gente entende o papel do campesinato e o papel da soberania alimentar para a liberdade dos povos. Na CLOC, a gente tem vários outros pontos de unidade, para além desse, e um dos principais, que eu acho que é sempre importante demarcar, em especial para a construção do feminismo, é que a CLOC é socialista, né? Nós temos claramente uma leitura da necessidade de romper com o capitalismo colonial que se instala no nosso continente. Então, essa é um pouco as diferenças da CLOC para a Via Campesina. O segundo congresso ele vai acontecer em Brasília 1 ano após o massacre de Eldorado dos Carajás. E aí isso é muito importante demarcar, porque para o nosso país, né, a gente sabe o quanto o massacre colocou na vista de toda a sociedade as desigualdades que existiam no campo, o poder que o latifúndio tinha e ainda tem, sobre a vida e a morte dos camponeses e das populações. E essa luta tem uma importância internacional, porque a gente percebe que não é só aqui no país, né? Que na América Latina e no Caribe como um todo, o papel, né, do latifúndio, o papel desse poder do capital no campo, na floresta e nas águas era muito grande, e a gente precisava enfrentá-lo de diversas formas. Então, esse segundo congresso, né, o tema da reforma agrária, o tema da luta pela terra é o tema central do congresso, que ele vai ser um tema central sempre, né, com vários elementos. A gente vai afinando a nossa proposta de reforma agrária popular, que na CLOC a gente chama de popular integral, mas é a reforma agrária popular que a gente fala. Então, mas nesse congresso, né, 1 ano após o massacre de Eldorado dos Carajás, ele tem uma importância central, né? Então, as mulheres elas vão enfrentar o debate de dizer que elas construíram um espaço, veja, elas construíram uma comissão política de mulheres no primeiro congresso, que vai se organizando para que no segundo congresso já exista as assembleias de mulheres. Essas assembleias de mulheres, o debate político era o seguinte: nós não queremos um espaço à parte do Congresso. As mulheres querem influenciar no Congresso. A gente quer refletir sobre a pauta do Congresso, sobre a pauta camponesa. Então, a Assembleia ela é parte do Congresso da CLOC, ela não é um momento anterior ou um momento à parte, né?
e ela não discute, e aí esse também é um elemento bem importante de como as mulheres já percebiam a necessidade de dizer assim, não é que a gente discuta questões de mulheres nessa Assembleia, porque todas as questões do campesinato são questões de mulheres, porque nós fazemos parte do campesinato, mas a gente quer ter a oportunidade de olhar para essas questões e fazer uma reflexão a partir desse olhar das mulheres e construir com o todo da organização. Esse é um outro ponto muito importante da construção do feminismo camponês popular, né? Nós não entendemos os companheiros como inimigos, nós entendemos os companheiros como companheiros de luta, mas que vivem numa sociedade que é capitalista, patriarcal e racista, e que esses elementos da sociedade influenciam entre todos nós, e que, por isso, mulheres e populações indígenas e negras precisam se auto-organizar no sentido de como coloca a pauta em outro patamar, né? Como coloca a sua forma de ver também na disputa política. Então, as mulheres vão fazer essa assembleia e vão pontuar a necessidade de um processo de organização permanente das mulheres na América Latina e no Caribe, para refletir sobre a nossa pauta, para trazer o nosso modo, né, o modo das mulheres indígenas, camponesas e negras, de construir a defesa do território, de construir a luta pela reforma agrária, a luta pela agroecologia. Então, a cada congresso, e aí veja, até aí a gente não tem um debate sobre feminismo. Esse nome não estava colocado. O terceiro congresso também ainda não estava colocado. O que a gente debatia era classe e gênero, e a gente debatia a luta das mulheres. Então, era assim que a gente olhava. No terceiro congresso, né, a declaração do congresso, ela traz uns elementos que eu achei importante trazer, que é uma crítica radical ao neoliberalismo e mostrar de como o neoliberalismo impacta expressivamente a vida das mulheres. Então, quando a gente olhar quem era mais pobre, onde estava a fome, era na vida das mulheres rurais, e essas mulheres eram majoritariamente indígenas e negras na América Latina. Né? Então, nesse terceiro congresso, a Assembleia de Mulheres aponta que a pauta da CLOC precisa ser efetivar a igualdade, que aí, lá no segundo congresso, as mulheres já pautaram e a organização definiu, porque eu acho que isso é muito importante, as mulheres pautam, mas são homens e mulheres que definem na CLOC, e a organização já tinha definido que a participação na CLOC precisava ser paritária. 50% homem e mulheres em todos os espaços, nas instâncias, e que isso era importante para avançar, né, esse olhar mais diverso do campesinato. Então, nesse terceiro congresso, as mulheres falam da necessidade de efetivação dessa pauta, que a gente ainda tenha uma certa dificuldade, que a gente deveria realizar tribunais internacionais contra as empresas do agronegócio, e que a gente afirma a necessidade de uma incorporação plena das mulheres na reforma agrária, né? Que a reforma agrária não era só uma distribuição de terras sem sexo, sem raça e sem pensar qual era o nosso desenvolvimento. A gente pauta, né, que precisa pensar o desenvolvimento, precisa pensar que desenvolvimento é esse com as mulheres. Então, eu estou já quase nos 20 minutos, então eu vou tentar dar uma acelerada, eu não vou passar por congresso a congresso. Então, eu vou sair desse de 2001 para uma importante constatação nesse congresso de 2001 é que as mulheres vão falar que as propostas elaboradas para as mulheres, veja, nesse congresso as mulheres fazem o debate das sementes, do quanto o debate das sementes, que as mulheres têm um papel central no resgate dessa semente, e veja, a gente não está dizendo que elas têm porque elas nascem com uma sensibilidade, não, a gente está dizendo que elas têm porque, historicamente, isso se comprova, né? Aonde o modelo da Revolução Verde chegou tentando padronizar a produção camponesa, as mulheres tiveram um papel central de resistir e guardar as sementes foram uma dessas resistências. Então, as mulheres, nesse ano de 2001, pautam o debate das sementes e a gente consegue trazer esse debate para o conjunto do campesinato. E a gente sabe que depois, né,
vai desaguar na nossa campanha Semente Patrimônio da Humanidade. Então, já existia aí, em 2001, algumas organizações que já se diziam feministas. Por exemplo, o MMC era uma dessas que já se entendia como feminista e já falava sobre feminismo, mas esse debate não era colocado no âmbito da CLOC. Existia ainda muita dificuldade por vários motivos, eu posso citar dois rapidamente, que é essa ideia de que o feminismo podia ser algo do colonizador e algo também das mulheres brancas das classes médias da Europa, né? Então, existia uma resistência, só que à medida que, como eu estava dizendo, entre um congresso e outro, a gente faz luta, a gente faz formação, a gente vai debatendo, à medida que a gente vai debatendo, vai estudando a história de luta das mulheres, a história de resistência do campesinato, a gente vai percebendo os elementos de uma luta a partir do olhar das mulheres e que a gente começa a entender que é preciso dizer que essa luta é feminista. Então, a gente passa pelo Congresso de 2005, pautando o debate da violência fortemente. Então, é a partir do debate da violência, do enfrentamento à violência contra a mulher que ocorre dentro do campesinato, né, que também ocorre nas nossas organizações, que a gente vai reivindicar a necessidade de compreender melhor o feminismo, né? E aí as nossas escolas de mulheres, então a nossa primeira escola de mulheres de liderança da CLOC é em 2006, e a gente começa a enfrentar o debate do racismo, o debate da participação das mulheres, do enfrentamento à violência, isso tudo sob esse olhar de que a gente sabe que o papel do capitalismo para que isso se mantenha é muito forte. Então, a gente sempre conseguiu olhar as questões do patriarcado e do racismo ligado às questões do capitalismo, porque a gente entende que isso não tem uma separação, né? Que eles ocorrem juntos. Então, tem a primeira escola de liderança das mulheres, e no Congresso de 2010, veja, tem um salto político a partir das escolas, onde as mulheres vão terminar a sua declaração dizendo, e aí lembrar, como eu disse lá no começo, né, na CLOC nós somos socialistas, então para a gente a construção do socialismo é uma pauta muito importante, e as mulheres terminam a sua declaração dizendo que sem feminismo não há socialismo. Isso já é uma mudança bastante significativa a partir das mulheres. Isso não significa, companheiros, que estava tudo resolvido, que agora todo mundo era feminista, o debate era tranquilo. Não significa isso, né? Significa que esse debate estava colocado com mais força, mas você ainda tinha uma série de organizações que tinham dúvidas sobre o termo feminismo, que tinha dúvida o quanto ele nos cabia ou não, e também se o que a gente fazia era, de fato, luta feminista ou luta de mulheres, ou luta camponesa a partir das mulheres, ou outra forma de nomear, né? Mas esse congresso, a partir desse debate, as várias escolas de mulheres que vão acontecer depois, os espaços de plenária, nossos espaços de debate, as mulheres de avaliação dos congressos, de avaliação das assembleias, as mulheres vão estudando, olhando a história do feminismo, a nossa história, lendo a realidade a partir de uma leitura da luta de classes, e vai acumulando o debate. Então, nessa assembleia do Sem Feminismo Não Há Socialismo, as mulheres tiram que fortalecer o debate político sobre gênero na CLOC deve desenvolver para obter uma participação ativa e propositiva das mulheres. Fortalecer a estratégia de gênero, na qual homens e mulheres buscam o bem-estar econômico, político e social, e recuperar a experiência histórica das mulheres na luta pela terra, na produção de alimentos e no resgate da semente. Então, as mulheres se dão uma tarefa, né? Como é que a gente olha para a nossa realidade e como é que a gente olha para a nossa história para poder dizer o que é que a gente é, qual é a nossa luta. Então, existe essa definição, mas, como eu disse, vai haver algumas incertezas, né, ainda. Então, está para o debate se, de fato, assumir o termo feminismo era como é que isso se daria nas nossas bases, se esse era um debate das lideranças ou se era possível nas bases. E aí essa é uma coisa que, como
pelo jeito eu não vou conseguir fazer a apresentação toda. Esse é um debate que eu acho que é muito importante, que para a gente do MMC foi simbólico quando a gente começou a debater o termo feminismo camponês popular. A gente se diz feminista há muito tempo, sabia que a grande maioria das nossas bases entendiam que a nossa luta é feminista, mas também existia em alguns lugares dúvidas. E fazer o debate no MMC, a gente fez um processo de 2015 até 2018 de encontros internacionais, encontros comunitários, encontros estaduais, formação, para debater o que a gente entendia como feminismo, o que a mulher lá na roça estava entendendo como feminismo e o que é que ela construía. E isso mostrou que o termo feminismo camponês e popular, que vai aparecer com esse termo para a gente em 2015, no Congresso da Argentina, com força, né? Ele vai aparecer nas escolas, ele vem aparecendo no debate. Em 2010, acho que já tinha uma fala da Ana Muri falando um pouco sobre o feminismo camponês popular, mas é em 2015 que ele aparece nos documentos da CLOC, que ele vai se consolidando. E aí a gente resolve no MMC fazer esse debate. Veja, a gente não vai assumir um nome só porque, apesar de ser uma construção da CLOC, a gente precisa saber como que esse nome se consolida ou não nas nossas bases. E foi uma surpresa maravilhosa perceber o quanto as mulheres se veem no feminismo camponês e popular, porque quando você consegue ver que a sua luta pela semente ela trava um debate não só da semente, mas do poder do conhecimento das mulheres, da autonomia das mulheres de produzir da forma que querem, de um modelo, de uma forma de pensar a agricultura diferente, e que isso faz parte da luta feminista. Então, a gente percebeu nas nossas bases no MMC que o conceito de feminismo camponês popular tornou o feminismo para as mulheres camponesas algo consolidado, algo mais palpável, né? A gente, no campesinato, a gente não gosta muito dessas coisas que é muito etéreo, né? Que a gente sabe mais ou menos o que é, a gente gosta do que a gente pega, de como a gente faz, de como... E o termo feminismo camponês popular para o MMC deu um pouco dessa materialidade a esse nome que se dava em várias das lutas que a gente fazia, desde quando a gente estava lutando por ser reconhecida como trabalhadora em 81, 82, antes da Constituição de 88, quando a gente estava lutando para existir uma seguridade social. Então, o termo feminismo camponês popular, que na CLOC, né, aparece de forma mais consolidada em 2015, para a gente do MMC, que começamos de 2015, logo após o Congresso, até 2018, esse processo de debate com as bases, nacional, internacional também, consolidou o que é concretamente o feminismo construído por essas mulheres diversas, né, que estão no campo brasileiro e latino-americano e caribenho. Então, eu coloquei aqui para a gente um trecho, né, de uma declaração da escola, da segunda escola continental, em 2012, que eu acho que é bem importante, que é unificar essas experiências e, ao mesmo tempo, avançar na construção teórica do feminismo camponês e popular, a partir da diversidade das nossas identidades, fazendo o possível do desafio de efetivar que sem feminismo não há socialismo. Então, essa é um pouco a tarefa, né, que a gente tira da nossa escola continental e que vai se consolidar no Congresso de 2015 na Argentina. Então, veja, como eu estava dizendo, então, a cada assembleia, no último me perdi, desculpa. Na cada assembleia, a gente ia fazendo os debates, fazendo as lutas, ia consolidando essa estratégia do feminismo e consolidando o termo, ia consolidando a nossa leitura política do que é que a gente estava dizendo e o que é que a gente queria construir
com esse debate do feminismo camponês e popular, né? Então, tem um elemento que já em 2015 as mulheres colocam na Assembleia, eu não consigo lembrar de todas, mas vou lembrar de algumas. Eu acho que tem as consignas, né, de cada congresso, ou algumas frases que tornam parte da nossa luta política, revelam um pouco esse processo de como a gente vai consolidando, né, o feminismo. E nessa de 2015, teve uma que foi muito interessante, que era as companheiras diziam assim, é preciso enfrentar um debate na CLOC que a gente tem, às vezes, uns companheiros que na plenária são um Che e em casa são um Pinochet, ou nas suas organizações com as mulheres são um Pinochet. Então, um Che fora de casa e um Pinochet em casa virou uma consigna para a gente enfrentar o debate de que era necessário avançar entre homens e mulheres. Que a gente entendia a importância que a gente já fazia da nossa parte, né, de se auto-organizar, de influenciar na política, mas que os homens também precisariam enfrentar os debates que eram necessários para que eles mudassem de posição, porque a gente não derruba o capitalismo mantendo o patriarcado e o racismo. Então, que a gente só derruba o capitalismo se a gente avança na derrubada também do patriarcado e do racismo. Então, as mulheres colocam várias vezes ao longo da história da CLOC o pé na porta para dizer para a companheirada que não adianta discurso, a gente quer prática política, as mulheres são dirigentes políticas, as mulheres constroem a CLOC, né? A gente não constrói só as mulheres da CLOC, a gente constrói essa organização e o feminismo camponês popular vem para dar para passar essa mensagem do que é que a gente constrói. E o último congresso da CLOC, que é o Congresso de Havana, também lança uma outra palavra que eu acho que também demonstra o quanto a gente consolidou o debate do feminismo camponês popular, e aí é importante destacar que eu não estou dizendo com isso que ele está fechado, que ele é isso e pronto, ou que ele tem essa pauta e pronto. Não. Ele está em aberto, porque em aberto está a luta de classes. Enquanto houver luta de classes, enquanto houver história, ele vai se construir. A gente vai dizer que hoje ele é de uma forma, amanhã ele é outra. Hoje uma pauta prioritária pode ser uma, amanhã pode ser outra, né? No socialismo, então, em Cuba, a pauta não é a derrubada do capitalismo nacional, mas o império. Então, a derrubada do império é uma pauta do feminismo camponês e popular para as camponesas de Cuba. Então, isso é um processo que está em construção, mas algumas coisas a gente já avançou e a gente já consolidou. E aí eu acho que o Congresso de Havana, eles assim, não é mais sem feminismo não há socialismo. Agora, com o feminismo nós construímos o socialismo. E essa é uma demarcação muito importante que vem com muita força da Venezuela. Porque a Venezuela tem feito uma reflexão do papel central das mulheres na construção da Revolução Bolivariana. Né? Que essa revolução não seria construída sem as mulheres, sem o papel central que as mulheres desenvolveram. Então, não é só sem feminismo não vai ter socialismo. É com o feminismo a gente constrói socialismo. Então, do Congresso de Cuba, a gente sai com essa consigna, e essa consigna, na minha avaliação, né, na avaliação do MMC, ela consolida esse processo da gente entender, de fato, que não existe disputa entre qual é o inimigo prioritário, é o capital, é o patriarcado, é o racismo, que esses três sistemas, eles andam juntos, eles, na nossa vida, eles nos atacam juntos, né? E eles precisam ser enfrentados juntos porque eles se fortalecem mutuamente, né? Se lucra mais quando você bota a mulher para fazer um trabalho gratuito, que não é reconhecido como trabalho, se lucra mais quando você explora ainda mais a capacidade de trabalho dos homens e das mulheres negras de forma mais precarizada, sem direitos. Então, essa relação não é uma relação separada, a luta também não pode ser separada. Então, eu acho que o com o feminismo construímos socialismo demarca, né, coloca no
uma consolidação desse entendimento de que o que a gente faz é feminismo. E aí vai para aquela outra parte que eu tinha comentado com vocês, que era o segundo ponto, né? Eu ia fazer um pouco esse histórico, mas o segundo ponto. Veja, não era tranquilo dizer que quando a gente ocupa uma terra, a gente está fazendo luta feminista. Não era tranquilo a gente dizer que as indígenas, quando fizeram lutas contra o colonizador, era uma luta feminista. Porque existia um entendimento de que feminismo era uma pauta por direitos das mulheres, para a educação. Existia uma leitura restrita do que era o feminismo. Né? E aí, não só o debate do feminismo camponês popular, mas o debate do feminismo negro, né? O debate de outros feminismos que vão aparecer, né? O do feminismo decolonial, ele vai mostrar que, peraí, esse feminismo que vocês falam que é a história do feminismo é uma parte da história do feminismo. O feminismo é muito maior do que isso, porque as mulheres viviam em processos muito diversos. Assim, enquanto as mulheres da Europa vivenciaram a caça às bruxas, aqui o colonizador estava matando, nos chamando de selvagens, querendo civilizar. E a luta que as mulheres enfrentaram nisso é uma luta feminista, porque elas enfrentam. Então, no Paraguai tem a história da Índia Juliana, que é muito interessante da gente olhar. Ela organizou a revolta indígena. Foi ela que dirigiu essa revolta indígena. Foi ela quem conseguiu organizar para que o povo dela resistisse. Ela foi presa, foi morta pelos colonizadores, mas ela é um marco dessa. E isso não é luta feminista, por quê? Porque ela não conhecia esse nome? E o que é luta feminista? É luta pela liberdade, pela autonomia, pela construção a partir das mulheres? Ou é uma luta específica de um local? Então, eu acho que o termo feminismo camponês popular ajudou a gente a enfrentar esse debate. E a dizer assim, é preciso ser muito feminista para ocupar uma terra. Por mais que às vezes a gente não use esse nome. É preciso ser muito feminista para estar a assistência técnica inteira, para estar o seu companheiro dizendo assim, não, a gente precisa padronizar tudo, agora vai ser semente híbrida, vai ser veneno, vai ser não sei o quê, e a mulher dizer que não. E a mulher, às vezes, como forma de resistência, esconder a semente, às vezes enfrentando, às vezes não enfrentando diretamente, porque não tivesse força naquele momento, mas se organizando com outras mulheres para fazer essa resistência. É preciso ser muito feminista para fazer isso. Então, a gente pensa que o feminismo camponês popular conseguiu colocar essa visibilidade e outra coisa, que aí eu acho que essa, para a história do Brasil, a gente no MMC tem refletido bastante, que a gente sempre escuta falar assim, não, o feminismo no Brasil nasceu com a volta das mulheres que foram para o exílio em 64, que tiveram contato com as europeias, com não sei o quê, e trouxeram para cá. Sendo que, veja, nos anos 70, estava surgindo a organização de mulheres por todos os estados para lutar para poder participar do sindicato, que ela era representada por homem. Estava tendo luta de organização das mulheres para dizer assim, a gente também pode se organizar, a gente quer ser reconhecida como trabalhadora rural, a gente não quer ser conhecida como dona de casa, mulher de alguém, não, porque a gente vai para a roça. E por que isso não é feminismo? Então, o feminismo camponês popular consegue recontar a história do feminismo no Brasil e na América Latina, Caribe, e agora a gente tem feito uma construção, a última conferência também da Via Campesina Internacional debateu o feminismo camponês popular em 2017. A gente enfrentou esse debate de que nós, camponesas, indígenas e quilombolas, construímos o feminismo a partir da nossa realidade. E a nossa realidade é diversa. E se ela é diversa, assim também será o feminismo camponês popular. Então, só para terminar mesmo, eu acho que a gente
vai concretizando que o feminismo camponês popular é necessariamente coletivo e orgânico. Ele é construído por mulheres que são orgânicas, militantes e orgânicas de organizações revolucionárias como MST, como MPA, como MMC, como a Anamuri e várias organizações pela América Latina inteira. Nós enfrentamos a estrutura de exploração e dominação, então capitalismo, patriarcado e racismo para nós é o centro da nossa luta e a gente enfrenta ela a partir do território, né? E ele se consolida no cotidiano das mulheres. Aí isso, companheiras, vai se tem várias pautas, na pauta do socialismo, da reforma agrária popular, da participação das mulheres, da auto-organização. E eu fico por aqui, que eu falei demais. E aí, desculpa passar um pouquinho do tempo.